Olá, o meu nome é Tiago Sarrabo Almeida, sou licenciado em Gestão do Património Cultural e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Viagens ao Património. Antes de apresentar o tema de hoje, um pequeno disclaimer: eu não sou historiador, portanto, alguns factos históricos poderão não estar tão bem detalhados, mas esse não é o meu propósito com o podcast. Este podcast é apenas uma forma de vos apresentar alguns sítios e alguns exemplos de património cultural que temos em Portugal e noutros países e que nos definem como povo. Então, vamos passar ao nosso tema de hoje, que é o Castro de Romariz, que fica em Santa Maria da Feira. Eu sou de Santa Maria da Feira, portanto, pensei que seria um bom primeiro episódio. Então, o Castro de Romariz, um fortificado militar que remonta ao século X antes de Cristo, está presente em Romariz, no concelho de Santa Maria da Feira, e está localizado no Monte do Crasto, ou Monte dos Mouros. Muitos montes onde se encontram vários castros no noroeste peninsular, nomeadamente, são associados aos mouros, neste caso aos muçulmanos, visto que eram um povo muito mais avançados para a época, portanto, tudo o que era misterioso ou tecnologicamente mais avançado ou desconhecido era associado então ao povo árabe. Então, o Castro tem várias fases de ocupação, mas antes de falarmos sobre isso, vamos falar então um pouco da sua descoberta. O Castro foi descoberto em 1843 por um pastor que andava a recolher mato para o gado ou folhagens para o gado e com a sua enxada tocou em algo duro. Acabou por constatar que havia tocado numa ânfora antiga e dentro dessa ânfora, a ânfora, para quem não sabe, servia para transportar grãos, outro tipo de cereais ou até líquidos como a água ou o azeite. Mas dentro dessa ânfora existia um tesouro contendo 72 denários republicanos da República de Roma. Então, as pessoas ali de Romariz ficaram interessadas porque aquele local poderia conter mais tesouros e por essa razão continuaram a fazer escavações. Infelizmente, não encontraram mais tesouros, mas felizmente encontraram 16 estruturas circulares que definem o castro, porque no fundo o castro é um fortificado militar que contém casas e que serve de refúgio no caso de algum ataque inimigo, de alguma tribo inimiga ou até de animais selvagens. Infelizmente, as escavações no castro foram suspendidas durante um século e só em 1940 é que foram retomadas através dos esforços da insistência do Padre Manuel Fernandes dos Santos, o padre da paróquia de Duas Igrejas, uma antiga freguesia que atualmente pertence a Romariz. E o padre tinha um grande interesse por história, aliás, publicou vários livros um, sobre história um, e, portanto, insistiu que fossem feitas e que era importante fazer algumas escavações. A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira apoiou esta nova aventura, esta nova empreitada, se quisermos, arqueológica, e também o Museu de Aveiro. As escavações foram realizadas hum, e esta escavação continua a ser, até aos dias de hoje, a escavação que deu mais frutos em termos hum, eh, do desenterrar destas estruturas circulares e, além disso, para além dessas estruturas circulares, acabaram por aparecer também algumas estruturas retangulares que estão associadas a um período mais posterior. Através dessas escavações no século XX, o Castro ganhou uma nova vida. Foi considerado, em 1945, um bem de interesse público pela atual Direção-Geral do Património Cultural. Um, e depois, sim, em 1980, uh, teve a presença de alguns alunos de Arqueologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto que fizeram um trabalho mais
rigoroso em termos científicos e descobriram as várias fases de ocupação do castro, nomeadamente adotando uma técnica arqueológica que é a construção em profundidade, estudando cada extrato da terra e percebendo a linha cronológica dos povos que habitaram o castro. Então, fazendo a linha cronológica do castro, e como já havia mencionado no início do episódio, o castro remonta ao século X a.C., entre 900 e 700 a.C., a fase do bronze final. Hum, Aí as habitações, as casas circulares que existiam, não eram construídas em pedra, mas sim em materiais mais rudimentares, mais perecíveis, como o colmo, a palha para os telhados e depois a madeira para a estrutura em si. Hum, e esse tipo de construção só foi evoluir no século V antes de Cristo, com a chegada de um povo do sul da Península Ibérica, abaixo do que atualmente podemos chamar Lisboa, um, que eram os Túrbulos Velhos. Um, Juntamente com os Túrbulos Velhos, também vieram os celtas. No entanto, os Túrbulos Velhos foram o povo que acabaram por permanecer no Castro de Romariz, e aí foram convivendo com a população indígena e trouxeram várias inovações tecnológicas, nomeadamente a construção em pedra. Uma construção muito mais robusta, hum, aliás, preocupada também com a muralha, com a proteção contra o frio, também era importante, e não apenas por uma questão de segurança, para evitar os ataques dos inimigos, mas para além desse tipo de construção, trouxeram também, através do comércio, hum, outros materiais, nomeadamente cerâmica importada da Grécia e de Roma. Posteriormente, na transição do século II para o I a.C., esta povoação foi então invadida pelos romanos. Reinava nessa época o Imperador Augusto e, portanto, tal como outros países da Europa e outras partes da Península Ibérica, foi imposta a Pax Romana, juntamente com as suas leis e os seus direitos. Mais do que isso, os romanos trouxeram para o Castro uma nova forma de viver, uma forma muito mais confortável de viver, se quisermos, embora tivessem que obedecer às leis romanas. Então, no Castro, podemos observar uma das maiores habitações, hum, à qual damos o nome de Domus Romana, ou seja, núcleo, era no fundo um núcleo familiar romano, onde vivia uma grande família, possivelmente a família do chefe guerreiro da tribo que ocupava o castro de Romariz. E o que é certo é que esta Domus romana tem uma dimensão gigantesca, um, ocupada então por um grande pátio, e à volta desse grande pátio existiam os vários compartimentos da casa. Um dos compartimentos, por exemplo, conseguimos identificar como uma zona de reuniões, porque foi encontrado um banco de pedra à sua volta. Um outro compartimento, por exemplo, o chão apresenta-se em terra batida, portanto, poderia ser o local onde estariam os animais, mas visto que é uma grande altitude, o único animal que provavelmente estaria ali seria a cabra ou outros caprinos. Uma outra também, um outro compartimento que conseguimos também identificar poderá ser a casa de banho ou mesmo a cozinha, porque existe um canal por onde passa a água. E é interessante porque esse canal acaba por trespassar a muralha. A muralha teria cerca de 4 a 5 metros, mas neste momento está realmente muito destruída. Conseguimos identificá-la, conseguimos, aliás, identificar várias cinturas de muralha, conseguimos identificar, por exemplo, onde estaria o fosso construído após a presença de Roma, mas não conseguimos perceber a dimensão
dessa muralha, que seria 4 a 5 metros, como também já tinha dito. As casas, apesar de só termos as ruínas, como é óbvio, elas teriam cerca de 1,60 m, 1,70 m, tendo em conta também que as pessoas antigamente eram bastante mais pequenas. Em termos de achados arqueológicos encontrados no Castro, temos alguns exemplos, nomeadamente bastante cerâmica, e todos estes achados, ou pelo menos uma grande parte deles, podem ser encontrados no Museu Convento dos Loios, no Centro Histórico de Santa Maria da Feira. O Castro encontra-se em Romariz, portanto, uma zona um pouco mais afastada, cerca de 15 quilómetros do Centro Histórico de Santa Maria da Feira. Mas alguns desses achados são, por exemplo, uma ponta de uma adaga, ou a lâmina de ferro de uma adaga, que foi encontrada, inclusive, na Domus Romana. Falando também e continuando na mesma temática, no mesmo espaço do núcleo familiar romano, temos a presença de uma mesa, chamado cartibulum, uma mesa de ofrendas romana, que foi encontrada completamente intacta e continua intacta no museu também, que já mencionei. E depois temos muita cerâmica, nomeadamente assadeiras, portanto, os utensílios que utilizavam para cozinhar, ah, outro tipo de cerâmica também utilizada para o transporte de cereais, nomeadamente ânforas. ah, e, falando em cerâmica, é curioso que no Castro de Romariz é encontrado um tipo de cerâmica que não se encontra noutros locais, ou seja, noutros castros, no noroeste peninsular, que é a chamada cerâmica cinza polida. O que quer dizer que ali no Castro de Romariz poderia existir uma grande produção dessa cerâmica, sobretudo após a chegada hum, dos romanos, visto que trouxeram um processo de cozedura da cerâmica muito mais consistente, muito mais eficaz, o que permitiu cozê-la com a maior rapidez e um maior estado de conservação. Quase que seguindo o percurso de uma visita guiada e fazendo um pouco de publicidade, hum, eu faço parte do corpo de guias do Castro de Romariz. hum, Faço parte então de um corpo de guias que é apoiado pela Associação Cultural Voltada à Poente, uma associação de Romariz que faz aqui a coordenação das visitas. Portanto, se quiserem fazer a visita a uma das estações arqueológicas com maior dimensão no Noroeste Peninsular, vou deixar o contacto da associação na descrição do episódio e, se quiserem fazer a visita, aconselho vivamente. Mas continuando, então, esta seria a altura do percurso em que estaríamos a caminhar para a parte mais alta do castro, sendo que a parte mais alta do castro terá cerca de 350 metros de altitude. Nesta parte não encontramos grandes habitações, encontramos sim alguns exemplos de arte rupestre, se é que podemos chamar de arte rupestre, porque são só algumas formas numa rocha. Algumas dessas formas são apenas formas circulares, sem grande explicação, poderão ser causadas, por exemplo, pela força da água. No entanto, encontramos uma cruz que poderá estar associada a dois mitos, se quisermos, a duas lendas. Uma delas diz que a cruz poderá ter sido feita após o castro ter sido descoberto no século XIX, de forma a purificar, a tornar o espaço religioso. No entanto, outra teoria diz que a cruz pode ser ou pode estar ligada à cultura celta, à cultura, neste caso pagã, que acreditava em vários deuses, e esses deuses eram muitas vezes associados aos astros e à natureza, o que quer dizer que aquele espaço na rocha poderia ser muito facilmente um local hum, religioso, de culto religioso, quase para acolher rituais, se quisermos. Claro que são tudo teorias que não podem ser provadas
Cientificamente, pelo menos não 100%. No entanto, estas lendas são boas, principalmente no que toca à preservação patrimonial e divulgação patrimonial do castro. Portanto, eu defendo que devam continuar a existir e devem continuar a ser propagadas. Continuando e quase terminando a visita, se quisermos virtual ou mental ao castro, que também é importante, hum, vou-vos falar então de mais uma lenda, talvez a lenda mais antiga associada ao castro, que foi passada de geração em geração. Aliás, falando de lendas, poderá ser um bom tema para um próximo episódio, quem sabe para o segundo episódio. Portanto, deixem as vossas sugestões. Quero conhecer mais lendas do nosso país e também de outros países da Europa e do mundo. Bom, mas continuando, esta lenda está associada a uma antiga mina de água que existia e existe no Castro. No entanto, ela neste momento está tapada por motivos de segurança, porque esta menina tinha uma profundidade considerável. Então, a lenda diz que a mina daria ligação do Castro de Romariz até ao Castelo de Santa Maria da Feira. Para quem não sabe, o castelo está a cerca de 15 quilómetros, mais coisa, menos coisa, do Castro de Romariz. Portanto, a lenda, para muitos, é impensável. No entanto, ela existe porque as lendas têm sempre um fundo de verdade. O que é certo é que no castelo existe um poço e esse poço está tapado desde sempre hum, por uma rede de metal. E, e ele está tapado porquê? Porque dizem que naquela mina existiria um demónio e, portanto, o poço teve que ser fechado e depois a mina teve que ser tapada porque o demónio poderia fazer mal às crianças que de vez em quando lá se aventuravam a percorrer aquela mina, claro, com aquele interesse que todas as crianças têm. E foi este o primeiro episódio possível. Espero que tenham gostado. Este é um projeto para durar, é um projeto em que espero melhorar com o decorrer dos episódios e espero trazer temas interessantes e conto também, como é óbvio, com as vossas sugestões, com o vosso apoio e vemo-nos na próxima viagem.